Olá pessoal, eu sou Ana Pierre, sou graduanda de Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a continuação da nossa playlist de Análise Estrutural 1. E hoje vamos falar sobre treliças planas, ok? Então vamos começar. Essas estruturas possuem grande presença nas construções. Sua aplicação vem desde telhados, pontes, torres para linha de transmissão e são formadas por barras ligadas através de nós rotulados. As forças aplicadas nas treliças devem ser aplicadas nos nós. Com essa característica, a estrutura pode ser formada, conforme a necessidade da treliça. De acordo com a utilização das treliças, as barras podem mudar de posição e uma nova composição será formada. Agora vamos falar sobre a classificação quanto ao equilíbrio estático. Sejam as variáveis B é igual ao número de barras, R é igual ao número de reações e N é igual ao número de nós. Em cada nó, tem-se dois movimentos impedidos internamente, D2, no caso bidimensional. Por isso, o número de movimentos impedidos internamente em cada nó é D vezes N, onde D é igual a 2 e N é o número de nós da treliça. Dessa forma, podemos classificar as treliças como segue. Daí a gente tem aqui, o número de barras mais o número de reações for menor do que 2 vezes o número de nós ou for deslocável, daí no caso vai ser uma treliça hipostática. O que significa ser deslocável? Significa eu tenho uma reação em x, eu tenho aqui uma f de x, e eu tenho aqui, por exemplo, apenas um apoio de primeiro grau, né? O que vai acontecer? Vai acontecer que não vai ter uma reação para esse f de x. Então, a estrutura vai se deslocar no sentido de x, no sentido do eixo x, ok? Continuando, se o número de barras mais o número de reações for igual a 2 vezes o número de nós e indeslocável, no caso, possuindo uma reação, uma Rx que vai reagir com Fx, impedindo ele de se deslocar, vai ser isostática. Se o número de barras mais o número de reações for maior do que 2 vezes o número de nós e indeslocável, vamos ter uma estrutura hiperestática, ok? Vamos agora fazer uns exemplos para entender melhor. Classifique a estrutura, aqui a gente tem a estrutura. Vamos primeiro contar o número de reações que tem. Aqui a gente tem um apoio do primeiro grau. O apoio do primeiro grau, ele apenas tem uma reação, que é o RYA. Então tá, uma. E aqui a gente tem um apoio do segundo grau. Esse apoio do segundo grau, ele vai ter uma reação em Y e uma reação em X. Então, a gente tem 3 reações no total. E agora o número de barras. Deixa eu pegar aqui uma cor diferente. Prontinho. Aqui a gente tem uma barra. Aqui a gente tem 2 barras, 3 barras, 4 barras, 5 barras, 6 barras, 7 barras, 8 barras, 9 barras. Aqui a gente tem 10 barras, 11 barras, meio torto, 12 barras e 13 barras. Que é exatamente o que temos aqui, ok? Agora o número de nós. Eu vou ter que apagar, que senão vai ficar complicado. Pronto, apaguei. Aqui a gente tem um nó. Aqui a gente tem um nó. Aqui a gente tem outro nó, outro nó, outro nó, 6 nós, 7 nós. É o que temos. Ah, Ana, mas e esse daqui? Bem, o nó ele tem que estar mostrado que é um nó. Aqui está, tem uma bolha vermelha, mostra que é um nó. Então sempre tem que estar evidenciado. Não é só porque está passando em cima que necessariamente vai ter um nó, ok? Então agora vamos realizar a conta. O número de barras mais o número de reações é igual a 13 mais 3. A gente tem aqui, o número de barras vai ser 13, mais o número de reações vai ser igual, 3, ok? Daí a gente vai ter que 3, opa, isso aqui tá errado, hein? Isso aqui era pra ser 16. Isso aqui é uma positiva, né? Mas ok, tudo bem, continuando. 13 mais 3 igual a 19 é complicado, pô. Mas tá, 2 vezes n vai ser igual a 2 vezes 7. Por quê? Porque o n é o número de nós, ok? Isso aqui vai ser igual a 14. Então, 16 é maior que 14. Então, é restringida. Não vai ser 5 vezes, vai ser 2 vezes. Hiperestática, porque está, no caso, somando 2 acima do normal. As cruzadas indicam treliças hiperestáticas, ok? Perceba que em alguns casos as barras podem se cruzar e não apresentarem ligações entre si, sem transmissão de carga alguma. Por isso, os nós devem ser indicados no caso de haver situações como esta. É isso que eu falei para vocês, né? Agora vamos fazer mais um exemplo de classificação da estrutura da treliça. Vamos começar aqui
vem o número de reações. De novo, a gente tem um apoio de primeiro grau, apenas uma reação. Temos um apoio de segundo grau, que tem duas reações, ok? Bem tranquilo. Agora o número de barras. Uma barra, duas barras, 3 barras, 4 barras, 5 barras, 6 barras, 7 barras, 8 barras e 9 barras. Ok, certinho? E agora vamos ver o número de nós aqui. Deixa eu apagar, acho que eu vou apagar. Um nó, dois nós, três nós, quatro nós, cinco nós, seis nós. Apenas os nós que estão evidenciados, ok? Agora vamos ter aqui o seguinte. O número de barras mais o número de reações. O número de barras é 9, o número de reações é 3. Somados dá 12. Ótimo. Agora 2 vezes n vai ser igual a 6. Vai ser igual a 12 também. Então 12 é igual a 12. No caso, obviamente 12 é igual a 12, mas isso significa que é isoestática, ok? De acordo com o que a gente aprendeu. Opa, aqui. Ok? Entendido? Bem, galera, vamos começar aqui a falar sobre o equilíbrio dos nós, que é um método de resolução para a gente conseguir achar os equilíbrios internos nas treguiças, ok? Então vamos começar. Neste método de resolução é analisado cada nó separadamente. Como a estrutura é estática, são utilizadas as equações de equilíbrio em cada nó da estrutura. Para a análise inicial, consideramos que a força normal é de tração. Assim, se o resultado for negativo, saberemos que a força será de compressão. Ok? Ao iniciar o problema, é necessário calcular as reações externas e, em seguida, verificar qual nó possui número de incógnitas menor para obter os esforços internos normais ou axiais em suas hastes, ok? Vamos começar aqui fazendo um exemplo. Esse exemplo é menorzinho, o próximo exemplo que a gente vai fazer vai ser maior. E esse exemplo a gente pode reparar uma coisa, né? Primeiro que ele diz que calcule os esforços internos da treliça abaixo. E tá, a gente tem que calcular as reações. No caso, a gente tem que calcular o valor de RXB, o valor de RYB e o valor de RYA para que a gente consiga descobrir, por exemplo, aqui essa força NAC, essa força NAB, para que a gente consiga destruir. Meu Deus, que horror, perdão, a gente tá muito torto, meu Deus. NBC, NBA, e aqui tem NCA e NCB, ok? No caso, NAC e NCA são o mesmo valor, né? Obviamente, NCB e NBC também são o mesmo valor, e NAB e NBA também são o mesmo valor, ok? Então tá. Só que tem uma questão, né? Cada nó aí tem duas incógnitas, então tanto faz qual a gente vai escolher. Eu vou escolher primeiro o nó A quando a gente calcular as reações, porque eu vou seguir a ordem que está na apostila do PET, que eu utilizo, tudo desse material de análise estrutural. Está na descrição, aliás, para quem quiser ver, é da apostila do PET de Engenharia Civil da UFSC, ok? Então vamos continuar aqui, né? Vamos começar calculando as nossas reações, ok? Tá, vamos ver o que é melhor pra gente. A gente quer calcular as reações, temos 3 reações, e duas das nossas reações estão concentradas em um único ponto, que é o ponto B. Como elas estão concentradas nesse ponto, o melhor que a gente pode fazer é calcular o momento nesse ponto. Mas por quê? Bem, é o seguinte, vamos aqui considerar que a gente vai calcular o FY. O que vai acontecer? O FY, a gente vai ter duas incógnitas. A gente vai ter o RYA e o RYB. Além, a gente também vai ter o menos 10 kN, é isso que a gente vai ter. E daí a gente vai ficar meio sem saber. A gente vai saber que RYA mais RYB vai ser igual a 10 kN. É a única informação que a gente vai saber. Então a gente precisa calcular o momento. Pra gente. Porque olha só, outra fórmula que a gente tem é o Fx. Tá, e o Fx a gente vai conseguir calcular o RXB. A gente vai calcular o RXB, vai ser bem tranquilo, porque só tem o RXB e 1 mais 2 kN, ok? No caso, o RXB é negativo. Daí tá, a gente vai conseguir calcular tranquilamente. Só que qual o problema? Bem, o problema é, calculando o Fx, a gente não vai mudar nada, que a gente não sabe o RYA e nem o RYB. E daí tá, a gente já viu duas das equações de equilíbrio que tem. Tem a equação de equilíbrio também de momento, que a gente ainda não viu. Daí o que a gente pode fazer? A gente tem duas opções. Podemos calcular o momento em A. O que vai acontecer se a gente calcular o momento em A? Se a gente calcular o momento em A, a força que está em cima de A, no caso RYAB, não causa momento nesse ponto. Sempre que tem um ponto, e nesse ponto tem uma força uma força em cima dele fazendo um esforço, essa força ela não vai causar um momento, não causa um momento nesse ponto, causa um momento em, sei lá, um ponto que está a 1 centímetro desse ponto, mas não nesse ponto. Nesse ponto não, porque ele está sendo aplicado justamente ali.
Então, se a gente for calcular o momento de A, a gente vai ter o RxB e o RYB. A gente pode fazer isso também se a gente calcular o RxB direto. Daí a gente pode fazer porque... Mas no caso, aqui teoricamente a gente ainda não calculou, ok? Então, pra gente vale mais a pena a gente pegar o momento em B. Porque o momento em B, que forças vão aparecer, né? O momento em A vai aparecer mais forças possível, vai aparecer 4 forças. E o momento em B vai aparecer 3 forças. Então, economiza tempo. Então, vamos começar pelo momento em B. Porque o momento em B não vai aparecer nem o R de XB e nem o RYB. Porque eles estão literalmente aplicados no ponto B. Então, eles não vão causar momento no ponto B, ok? Então tá, vamos começar aqui com o RYA. Uma coisa muito importante sempre é lembrar da regra da mão direita. Né? Vou fazer aqui para vocês se lembrarem, recomendo. Se não entenderem com a minha explicação, espero que entendam, mas se não entenderem, pesquisem no YouTube, que é muito importante. Uma coisa que é muito importante também é vocês terem estudado estática. Espero que vocês tenham estudado estática, então não estejam com lacunas na hora de aprender. Se por acaso estiverem, vejam minha playlist de estática. Se não precisa ver todo, né? Mas, sei lá, eu não lembro como é que calcula o momento em relação ao ponto. Eu tenho um vídeo sobre isso. Eu não lembro como calcula o momento em relação ao eixo. Também tenho um vídeo sobre isso. Então eu recomendo, acho que é bem interessante, tá? Então tá, vamos aqui. Vou aqui mostrar pra vocês a regra da mão direita. Ok? Eu tenho a força RYA. Esses meus 4 dedos vão representar a seta. A seta está para cima. Ótimo, beleza. Aqui eu tenho meu dedão, que ainda não vai ser útil. E daí tá, onde é que tá meu ponto B? Meu ponto B tá aqui, tá... Tem em que lugar? Meu ponto B tá... Vou sinalizar ele aqui com essa caneta. Meu ponto B é esse daqui. Peraí, pronto, agora sim. Meu ponto B é esse daqui. O que a gente vai fazer? A gente vai fechar a nossa mão em direção ao ponto B. Ó, o que eu tô fazendo. Vocês estão conseguindo ver? Então, pra mim agora eu tô conseguindo ver, não sei se talvez a câmera esteja refletida, mas pra mim, eu vendo assim em primeira pessoa, eu consigo perceber que está saindo uma força em sentido horário. E como é em sentido horário, o que acontece? Sentido horário é convencionado ser negativo, ok? Por pura convenção, né? Mas daí, então vamos continuar. Então, RYA seria negativo, porque ele causa um momento negativo, entendeu? E daí vai ser o menos RYA vezes 2, que é a distância dele até o ponto B, ok? Opa, não era pra... Entendido? Agora a gente tem que ver as forças. Mesma regra, novamente. F para baixo, ok? O F, no caso, é o 10 kN que eu tô olhando, perdão, não especifiquei. Beleza? E aqui, onde é que tá o nosso ponto B? Deixa eu pegar aqui de novo. Ponto B tá aqui. Vamos fazendo assim, ó. No caso, a gente tá fechando em relação ao ponto B. Se vocês perceberem, está em sentido anti-horário. Então, 10 vai ser positivo, porque é convencionado que o anti-horário é positivo. Pra quem está estudando isso pela primeira vez, talvez seja meio confuso, né? Porque o horário, na minha cabeça, não sei, tipo, isso antes de eu aprender qualquer coisa, pra mim o horário parecia ser mais positivo, por ele ser o método que a gente segue. Tipo, no caso de olhar relógio, né? No caso, esse seria o método. Mas ok, mais 10 vezes 1. E agora eu vou explicar uma coisa pra vocês que eu acredito ser muito importante, que é... Existe 2 distâncias até B, né? Existe... Aqui é 1,3. E existe distância 1, ok? Existem essas 2 distâncias, né, que às vezes as pessoas confundem, né? Bota 10 vezes 1,3, porque, né, a distância é até B, até o eixo B. Só que no caso a gente tem que considerar o seguinte: a gente tem que considerar quando você está calculando uma força, por exemplo, ó, essa força igual a 10 kN, ela está no eixo Y. Então você sempre, quando for pegar a distância que vai calcular para achar o momento, sempre vai pegar do eixo X. E o F igual a 2 kN está no eixo X. Você vai pegar a distância em Y, ok? É sempre assim, é sempre o reverso, um do outro. Ok? Não pode confundir, né? Se confundir, aí fica complicado. Mas tá, achamos o 10 vezes 1. Agora vamos pegar o 2 kN. Mesma coisa, regra da mão direita. Vou pegar aqui a minha caneta. Esse daqui é meio complicado, né? Tá meio assim, É que eu tento usar essa mão, daí fica meio estranho, mas tá. Vou deixar assim. Meio ruim, né? Perdão, peraí. Deixa eu pensar. Tá, ok. Vou fazer aqui. Assim, tá meio ruim, mas o que importa é dar. Daí você fecha e você consegue perceber... Aí, pronto. Você consegue perceber que vai dar horário, né? Pra vocês tá meio ruim, mas eu quero que vocês façam aí em casa, ok? Vocês façam uma coisa que eu estou fazendo aqui, meio ruim, meio complicado,
né? Porque daí fica meio ruim direito, mas o que importa é que você consegue saber o sinal do momento. Então, é isso que importa. Continuando. Então, vai ser menos 2 porque deu anti-horário, ok? Vai ser menos 2 vezes 1,3. E daí, agora eu vou tentar dar uma agilizada. Vai ser menos 10, porque passou para o outro lado, mudou o sinal. Mais 2,6 dividido por 2. A gente vai ter que o RYA, não se pode esquecer do sinal, vai ser igual a 3,7 kN. Achamos o RYA e agora os outros vão ser bem fáceis. Fazer a somatória dos momentos em Y vai ser o RYA mais o RYB, ambos positivos porque seguem o sinal que foi convencionado pelo eixo, no eixo Y no caso, como positivo, menos 10. O 10 está no sentido contrário. Então a gente vai ter que o RYB vai ser igual a 10 menos 3,7. O RYB é igual a 6,3 kN. Fechou? Agora o somatório das forças em X. O somatório das forças em X a gente vai ter, esse vai ser bem rápido, né? A gente vai ter o menos RXB mais 2 igual a 0. E daí aqui a gente vai ter que o RXB vai ser igual a 2. E daí acontece uma confusão que acho que eu acredito que alguns de vocês tenham, pelo menos, que é o seguinte: tá, deu 2 kN, que é positivo, mas a força aqui está no sentido contrário do eixo X, então ela estaria negativa? É isso que você pode pensar, porque ó, lembrando, eixo X positivo é para esse lado. E o eixo Y, né, positivo é para esse lado. E essa força que está aparecendo aqui tá negativa, por quê? Bem, porque a gente sempre convenciona as forças, no caso, para um sentido que a gente escolhe no começo. Tipo, eu poderia convencionar o RY para baixo, poderia, mas, né, seria, obviamente, estaria errado. Mas em questão do X, às vezes a gente erra. Tanto que normalmente sempre é sugerido pra gente colocar o RXB pra dentro, né, da nossa estrutura. Que foi o que aconteceu aqui. Mas a gente calculou e a gente viu que não é pra dentro, a gente viu que ele é positivo. O que a gente vai fazer? A gente vai mudar o sinal dele aqui. O sinal dele, na real, é assim, ok? Isso foi apenas por pura convenção, pela pessoa botar de achismo, né? Mas no final a gente descobre que o RXB, na real, é desse jeito. Ok? Tudo certo? Então nós podemos agora continuar. Ó, equilíbrio dos nós. Depois de calculadas as reações, isolamos os nós até encontrarmos todas as reações. No nó A, que é o que a gente vai começar, mas a gente poderia começar por qualquer um deles, a gente tem o seguinte. A gente tem o NaC, que vai de A até C, temos o NaB, que vai de A até B, temos a reação RYA, temos o ângulo alfa, que vai ser o principal que a gente tem que achar. Então eu vou desenhar aqui, ângulo alfa, vou dividir isso aqui num triângulo retângulo. Então tá, vocês lembram como é que se calcula uma tangente? A tangente é o seguinte, a tangente de alfa. No caso, a gente precisa achar alfa para a gente conseguir calcular NaC em Y e NaC em X, ok? Por isso que a gente vai calcular o alfa, beleza? Porque a gente precisa. E a tangente de alfa é sempre o oposto pelo adjacente. O lado oposto a alfa é 1,3. E o lado adjacente a alfa é 1. Então, alfa vai ser igual ao arco tangente de 1,3, né? Daí eu vou calcular aqui, né? Se bem que eles possam estar lá, mas vou calcular aqui rapidinho, 1,3. Vai dar 52,43. Opa! 52,43 graus, ok? Deixa eu mostrar pra vocês. Certinho? Vamos continuar então. E assim, bem, galera, continuando, o meu celular começou a tocar por causa do alarme do remédio, né? Mas, perdão. Vamos continuar aqui. Eu estava falando sobre o somatório das forças em Y, ok? E o que a gente tem em Y aqui? A gente tem o RYA positivo. Vamos ter o NaC também positivo, vai ser mais NaC. Mas eu boto só mais NaC? Não, porque é uma das componentes do NaC. Vai ser NaC vezes o seno de alfa, que a gente já calculou. Então, que vai ser igual a zero, claramente. O NaC é o seguinte, é o RYA negativo dividido pelo seno de alfa. O NaC é igual a menos 4,67 kN, que está aqui, ok? Agora vamos considerar o momento em f de x igual a zero. Por que a gente não está calculando... Eu falei momentos, né? É que estava na cabeça. Mas tá, por que a gente não está calculando o momento? Porque não há necessidade de calcular momento. Se houver a necessidade de calcular momento, a gente vai calcular momento. Mas já que não tem, e também
a questão dos nós, quando a gente vai fazendo equilíbrios dos nós, depois da etapa de reações, a gente nunca vai usar momento, porque existe apenas um único ponto, né? Não vou falar que nunca, mas é bem raro a gente usar momento, ok? Né? Mas então vamos continuar, fazendo a somatória de f de x. Na somatória de f de x, a gente tem o NAB, que está positivo, e a gente também tem o NAC, que também está positivo, só que é vezes cosseno de alfa, ok? E a gente vai ter que o NAB vai ser igual a... Tá falando algum? Não, vai ser apenas vai ser menos NAC vezes cosseno de alfa. Ah, tá, é que o NAC é negativo, né? Tá, entendi. Daí o NAB vai ficar positivo, vai ser 2,85 kN. Fechou? Daí tá. Vou fazer aqui agora, por enquanto, que força a gente tem. A gente sabe essa e essa. Pra gente falta apenas esse daqui, que é o NBC. Ó, por exemplo, o NAC é menos 4,67 kN e o NAB é 2,85. A gente ignora os sinais porque depende, no caso, assim tá certo, né? Mas, por exemplo, se a gente fosse considerar do C para A, daí seria 4,67, entenderam? Então, assim, o sinal, no caso, para aquele ponto A. Agora vamos fazer para o nosso nó B. No nosso nó B, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai calcular o alfa. O alfa vai ser igual, vai ser 52,43 graus, se não me engano. Isso, ótimo. Então agora vamos calcular o somatório de f de y, que vai ser o seguinte, que é o último, né? Porque o NAB e o NBA a gente já sabe. O somatório de f de y a gente vai ter o RYB positivo mais NBC vezes seno de alfa. NBC vai ser igual a menos RYB dividido pelo seno de alfa. A gente vai ter que o NBC vai ser menos 7,95 kN. Entendido? Aqui está a nossa treliça e os seus esforços internos. Apresentam resultados negativos. Isso quer dizer que o sentido que foi arbitrado, como sendo nó, traçando, na realidade, são comprimidas. Os esforços internos estão dispostos no desenho a seguir. E aqui a gente tem os esforços internos, ok? Então, galera, agora vamos para o nosso segundo exemplo. Esse exemplo é longo, a videoaula já está longa, porém esse é um assunto que é longo, realmente não tem muito o que você fazer, né, na hora de resolver os exercícios, mas eu também acho que eu tento explicar de uma forma mais lenta para que não reste dúvidas em qualquer coisa que vocês possam pensar, né? Mas então vamos aqui para esse exemplo. Esse exemplo eu vou tentar ir mais rápido do que o normal, porque senão vai ficar bem longo, né? Mas tá, nesse exemplo diz o seguinte: calcule os esforços internos da treliça abaixo. E aqui a gente tem uma treliça que tem 5, 6, 7, 8 nós, né? E a primeira coisa de todas, a gente vai começar calculando as reações. A gente vai calcular as reações do momento em A, poderíamos calcular também as reações do momento em B. Mas uma coisa interessante, né? Eu acho que as que tem menos incógnita seriam, deixa eu pensar, seriam a C. A C tem duas reações aqui. E também a G também tem duas reações. São as melhores para começar, tanto que eu acredito que deve começar por uma delas, né? Começa pelo nó C, ok? Tá, ok, certinho. Vamos começar então calculando as reações. Vamos calcular as reações no momento em A. Ok? Momento em A igual a zero. Momento em A a gente tem o seguinte, nossa, aqui vai ser longo, tá? Aqui vai ser o RYA não vai realizar o momento em A, então tudo bem, temos um a menos. Eu preferia ter calculado o momento em B. Eu realmente prefiro... Ah, mas é que o RXB também não vai fazer momento em A, entendi, Tá, por que o RXB não vai fazer momento em A? Porque ele passa na mesma linha... Ah, e nem o F... Nem força de 20 newtons, ok, 20 kilonewtons. É o seguinte, se por acaso alguma força passar nesses eixos que eu fiz de A, na mesma linha vertical em Y, na mesma linha horizontal em X, também não vai causar momento, ok? Tem essa outra regra bem importante. Por isso que é bom fazer exercício, que daí eu consigo falar mais coisas que às vezes eu esqueço. Mas tá, continuando. Momento em A, eu apaguei o que eu tava fazendo, ótimo. Momento em A, tá, sem RYB, vou arriscar aqui pra eu não confundir. Vamos começar por esse 10 kN aqui no ponto C. Esse 10 kN no ponto C, bom, vi aqui é positivo, vai ser 10 vezes 1. 10 vezes 1 não, 10 vezes 1, realmente. Mas eu tinha visto meio errado, ok? Não, mas deixa eu confirmar
Se é positivo? É anti-horário, é positivo, é positivo. Complicado é que aqui não tem, então eu vou estar meio realmente confiando nas minhas contas, mas vai dar tudo certo. Daí cá, daí tá. Ok, fizemos esse. Vamos fazer esse aqui agora. Esse aqui agora vai ser negativo. Menos 10 vezes um. Beleza? Esse aqui também vai ser negativo. Menos 10 vezes um. Esse aqui vai ser negativo também. Menos 20 vezes. Ah, aqui não é vezes um. Aqui é vezes 2. Errei feio. Fui no automático, né? Mas não dá de ir no automático. Esse é complicado desse tipo de questão, né? Dessa matéria no geral, você, sei lá, você bota em vez de aqui ser 2, tu bota um. Pronto, perdesse a questão. Já era, sabe? A não ser que não faça tanta diferença na conta, mas é de errinho em errinho, tu vai acumulando muitos erros, né? Isso é complicado. Mas tá. O 20 a gente vai ter menos 20 vezes 3. Deixa eu ver se eu tô acertando. Tô. Uhum. Daí agora a gente tem. Olha que força interessante esse 10 aqui. Bem interessante. Esse 10 está desse jeito. O A está aqui. A gente vai girar e a gente vai perceber que ele está horário. Vai ser negativo esse 10. Vai ser menos 10 vezes 1. Ok? E daí agora vamos pegar aqui esse RYB. Ai, que horror, mas tá. Vamos pegar esse RYB, assim, aqui. Vai ser positivo. Vai ser mais RYB, né? Vai ser mais RYB. Vezes a distância que é 2, né? Aqui. Fechou? Então, tá, se a gente calcular o resultado disso, vai dar que RYB é igual a 90 dividido por 2, que é igual a 45 kN, ok? Já achamos o RYB, 45 kN. Agora vamos calcular o somatório das forças em Y. A somatória das forças em Y vai ser... Esse é bem tranquilo. Nossa, que estranho. A somatória das forças em Y... Ai, a minha webcam tá tipo aqui, né? É melhor aqui embaixo. A somatória das forças em Y é o seguinte... É menos 10, menos 20, menos 10, menos 10, menos 20. É muito tranquilo, né? Mais RYA, menos 10, mais RYB. Então, se a gente pegar tudo isso, a gente vai ter que RYA igual a 35 kN. Fx, a gente apenas tem um RxB, então RxB vai ser igual a zero, ok? Fechou? Calculamos os esforços internos, então vamos continuar resolvendo. Após calculadas as reações, analisaremos cada nó separadamente e calcularemos os esforços internos. É preciso ter atenção ao escolher os nós. Como são duas equações de equilíbrio, cada nó deve ter apenas duas incógnitas. Por isso, escolhemos o nó C para iniciar. Mas poderíamos ter escolhido também o nó G, pelo mesmo motivo, foi o que eu mostrei no começo. À medida que as forças internas são calculadas, outros nós poderão ser escolhidos. Então, vamos começar pelo nó C, poderíamos começar pelo nó G, mas será o nó C. Bem, ok, a gente tem aqui que ele é de 45 graus, então a gente já tem tudo que a gente precisa. Ok, somatório das forças em Y. O que, que a gente vai ter? A gente vai ter o nosso NCA vezes... E seno. Acertei, seno, óbvio. Seno de 45 menos 10 kN, que é uma força que está em Y, e a gente calculou aqui o NCA Y, fechou? O NCD não aparece porque ele está apenas em X, ok? E daí tá, a gente vai calcular isso e o NCA vai ser igual a menos 14,1 kN. O NCA é a mesma coisa que o NAC, né? Obviamente. Agora, a gente vai fazer o somatório das forças em X, que vai ser igual a zero. A gente vai ter aqui o NCD e também vamos ter o NCA cosseno mais NCA cosseno de 45. Uma coisa que eu não vi na real foi assim, não, né? Nem percebi, mas o NCA é negativo porque ele está para baixo igual o 10 kN. Já ia deixar isso passar despercebido, né? E daí a gente vai ter aqui que o NCD vai ser igual a 10 kN. Ok? E com isso a gente descobriu o NCD, que também é igual ao NDC. Agora a gente vai analisar o nó A. O nó A, o que a gente tem? A gente já descobriu o NCA dele. No caso, a gente já sabe esse daqui. Né? Então vamos continuar. Esse tipo de exercício tem que ter muita atenção. Porque assim, eu fazendo aqui com o gabarito do lado ajudando, é muito tranquilo, né? Mas agora outra coisa é tu fazer sem o gabarito do lado. Tu se perde, tu tem que ficar olhando assim. Eu acho que eu demoraria no mínimo uns 25 minutos pra fazer essa questão, sem gabarito. Pô, porque tu tem que olhar o nó, tu tem que calcular as reações. Né? Eu sou uma pessoa um pouco lerda, então eu acho que seria isso mesmo. Vamos calcular aqui o FY. O FY desse aqui vai ser maiorzinho. A gente vai ter o RYA positivo, vamos ter o NAD positivo e também vamos ter o NAC vezes seno de alfa positivo, ok? E com isso a gente vai ter que o NAD vai ser igual ao menos 35 menos 14,1 seno de 45. E vamos ter que o NAD vai ser igual a menos 25 kN. Pelo menos está dando uns números bonitos até, né?
Agora a gente vai calcular o somatório do f de x, que vai ser o NH positivo menos o NAC vezes cosseno de 45 graus. A gente vai ter que o N... Isso aqui ficou feio, é para ser NH. O NH vai ser igual ao NAC vezes cosseno de 45. A gente vai ter que o NH vai ser menos 10 kN, ok? Porque esse é o valor do NAC cosseno 45. Beleza? Agora a gente vai calcular o nó D. O nó D que tem muitas componentes, tem muitas forças, né? Mas tudo bem, vamos nessa. Fy, que vai ser igual a zero. A gente tem o menos 20 menos NDA, que a gente já sabe o valor. Vamos ter menos DH vezes seno de 45 graus. Isso é o que a gente tem em Y. A gente tem essa parte, esse daqui e esse daqui. Isso tudo em Y. Ok? NDE e NDC não estão em Y, estão em X. Continuando, a gente vai ter que o NDH vai ser igual a 20 mais NDA dividido pelo seno de 45. A gente vai ter que o NDH, perdão, é menos 7 kN. NDH que é a mesma coisa que o NHD, alta qualidade. E daí a gente tem aqui a somatória das forças em X, que vai ser o quê? Vai ser o M menos NDC, porque menos porque está no sentido contrário ao que foi estabelecido no eixo. Que horror isso daqui, né? Mas vou deixar aqui porque não tem como... Deixa eu pegar aqui a borracha rapidinho. Opa, foi demais pra frente. Pronto, tirei. É que no PowerPoint não tem o Ctrl Z, né? Acho ruim. No caso, quando eu estou usando a caneta. Mas tá, menos NDC. Daí a gente vai ter o mais NDM. E vamos ter também o mais NDH, cosseno de 45. A gente vai ter que o ND vai ser igual ao NDC menos o NDH, cosseno de 45. E tentar, a gente vai fazer essa conta e a gente vai obter que o NDE vai ser igual a 5 kN, ok? Eu realmente estou tentando ir mais rápido dessa vez, até porque é bem grande essa. Agora a gente tem um nó E, que a gente vai calcular primeiro o somatório das forças em Y. A gente vai ter o menos 10. Vamos ter menos NEH e só. Então a gente vai ter que o NEH é igual a menos 10 kN. E NEH é a mesma coisa que NHE. O somatório das forças em X igual a zero, a gente vai ter menos NED mais NEF, que tem que ser igual a zero, a gente vai ter que NED é igual a NEF. Então, NEF é igual a 5 kN, ok? Agora vamos aqui ver o nó H. O nó H que tem várias partes, né? Mas não se preocupe, vai dar tudo certo. Só fazer com muita calma, que não dá nada errado. Bem, no somatório das forças em Y, a gente tem um menos 10, que está para baixo. A gente vai ter um mais NHE. Daí, agora a gente vai ter um mais NHF vezes seno de 45. Também vamos ter um mais NHD vezes seno de 45. Daí a gente vai isolar o NHF, que vai ser igual a 10 menos NHE menos NHD seno de 45. E vai ser dividido pelo seno de 45. Daí, se a gente resolver essa conta aqui, a gente vai ter que o NHF vai ser igual a 21,2 kN, ok? Certinho? Vou apagar porque eu ocupei muito espaço fazendo dessa vez. Agora vamos fazer aqui o somatório em X. No somatório em X a gente vai ter um menos NHA, vamos ter um mais NHB, a gente vai ter um mais NHF vezes cosseno de 45 e um menos NHB vezes cosseno de 45 também. A gente vai isolar o NHB, que vai ficar menos NHF vezes cosseno de 45 mais NHD vezes cosseno de 45 mais NH. Daí, se a gente fizer as contas, a gente vai obter que o N... Opa, deu uma travada. Que estranho. Ué. O que tá vendo? Pera aí, galera. Bem, galera, não sei o que aconteceu, mas o NHB, no caso, ia ser menos 20 kN, né? Ok? E agora o nó B. No B a gente vai ter o seguinte. O nó B a gente vai fazer primeiro o somatório em f de x, que vai ser igual a zero. A gente vai ter menos NBH menos R de x
RXB. Também vamos ter aqui o mais NBG vezes cosseno de 45. Acredito que só isso, né? Só isso. Daí a gente vai ter que o NBG vai ser igual ao NBH mais RBX dividido por cosseno de 45 graus. E a gente vai ter que o NBG é igual a menos 28,3 kN, ok? Entendido? Agora vamos ver o somatório das forças em Y. Nas forças em Y a gente vai ter mais NBF, mais RYB e mais NBG vezes seno de 45, ok? A gente vai ter essas daqui. E daí a gente vai descobrir o NBF, a gente vai isolar o NBF vai ser igual a... calma aí, deixa eu ver... tá, entendi. Menos 45 menos o menos 28,3 seno de 45. No caso, a gente já transformou para os números, por isso que tá assim. E daí a gente vai ter que o NBF vai ser igual a menos 25 kN. NBF que é a mesma coisa que NFB. Agora vamos pro último nó, eu acho, deixa eu pensar. O último nó, que é o nó J, que diz o seguinte, vai ser bem rapidinho, bem curto, a gente vai apenas fazer o somatório das forças em Y, que vai ser igual a zero. A gente vai ter o NGF, que vai ser menos NGF, menos NGB vezes cosseno de 45. A gente vai ter que NGF vai ser igual a menos NGB vezes cosseno de 45. A gente vai ter que NGF é igual a 20 kN. E NGF é igual a N vezes NFG, ok? E os seus dados calculados neste exemplo estão aqui, né? Bastante. Foi algo, né? Tanto que eu passei muito rápido dessa parte, porque senão a gente ia ficar muito tempo aqui. Tentei ser o mais breve possível. Acho que eu até expliquei rápido demais. Se tiverem alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários. Realmente, por favor, deixem. Se eu tiver explicado muito rápido ou tiver falado algo que vocês ficaram confusos, por favor, comentem. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês puderem se inscrever ou deixar um like, eu agradeceria bastante. É isso. Muito obrigada e tchau, tchau.